Não é pobre, falta de dinheiro, não. O pobre é aquela pessoa que tem o temor a Deus. Então, até as criancinhas faz a parte com os pais, educando-os ao temor a Deus. Então, vocês são como, felizes vocês, como uma criança. Quem acolhe outra pessoa como uma criança, é essa pessoa que vai receber, entrar no reino de Deus. Como, gente, o que é uma criança? Vocês são menorzinhos aí, eu sou maiorzinha. Tem criancinha menor ali. O que é uma criança? Liberdade, espontaneidade, docilidade. Claro que existem erros também já, né? Isso significa, né? Simplicidade, alegria. Uma criança fica perguntando o que vai comer amanhã. Não, come o que a mãe coloca na mesa. Agora nós adultos ficamos preocupados, o dinheiro do banco, né? Geladeira, coisas, né? Gravando para amanhã, né? Jesus é o caminho, gente. Bem-aventurado os pobres. Jesus falou que eu sou a verdade. A verdade, gente, os mandamentos. Vocês estudaram os mandamentos, né? Jesus falou, eu sou a vida. O que é a vida? Oração no Pai Nosso. Está vendo essa coluna central aí? Os ensinamentos de Cristo. Por isso na quaresma, se perante o Pai, a gente sempre tem a atitude de oração, simplicidade, ajoelhar diante de Deus, mas em Cristo, viver o relacionamento com as pessoas, é o sentido da esmola, é o equilíbrio com as pessoas, é partilhar o que nós temos. O ter não é para acumular. Lembra João Batista? A montanha tem que ser rebaixada. A montanha da ganância, quem vive a fé tem que rebaixar essa montanha. Haja conversão, né? E os ensinamentos Pai Nosso, né? Os mandamentos. O quinto, começa pelo quinto, a vida. A vida acontece na família. O quarto e sexto mandamento, o amor, família, povo. A família precisa da vida social, é o terceiro mandamento. E o sétimo, não roubar o trabalho do outro, por isso o descanso, a alegria. Essa vida social precisa da vida jurídica, né? Não tomar o seu santo nome em vão, né? E o oitavo mandamento, levantar falso testemunho. Precisamos, gente, da parte da lei. E a base dos mandamentos é o primeiro mandamento, o nono e o décimo: amar a Deus e amar o próximo, não cobiçar a mulher e as coisas alheias. É a verdade. E a vida, a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso tem três palavras com P: Pai, pão, pão nosso, e o perdão de cada dia. Sem o perdão não existe o pão. Sem o pão você não encontra com Deus Pai. Deus Pai está presente no pão de cada dia, que nasce do perdão. Então não é o dinheiro que faz o pão. A gente rezar é saber que precisamos rezar. Por isso, com Jesus, estar presente aqui na história é a preservação da vida, é um ser participante. Se em Deus, né, nós somos um ser em libertação, a gestação do ser é fonte de Deus. Deus tem fonte, gente. Toda nascente de uma água do rio Sapucaí, toda nascente tem sede de ser bebida, certo? Não existe uma nascente que a água não preste para nós, até para o gado, de ser bebida. Então Jesus fala: tomai e comei. Deus tem fome de ser comida. Então em Jesus está toda aí, gente, a participação no ser de Deus. Quando
come o arroz e feijão, não vai lá dentro, e aquela comidinha no trabalho com o nosso sangue, as células, e dinamiza o cérebro, tudo, até a unha do pé e o corpo inteiro. É uma máquina perfeita, né, gente? Um pouquinho de comida que você come, o arroz some e torna você. É assim que temos que entender, gente. Na hóstia representa, é sinal. Quando a gente alimenta de Deus, Deus está em todo o nosso ser. Então não é aparência. Então não é, a missa não é comemoração. O seu aniversário é comemoração. O time de futebol, quando ganha o campeonato, é comemoração, não é celebração. Só existe celebração, irmãos, quando nós estamos unidos por a espiritualidade. Quando o passado é hoje e o futuro é hoje, aí é celebração. Agora, celebrar 30 anos, 50 anos, isso é coisa do passado, filho. Não é nem amanhã, está acontecendo hoje, mas coisas que não tem futuro ainda. Então é uma comemoração. Celebração, gente, é viver do passado, do presente e do futuro num ato só. Então em Jesus é viver essa presença. E olha a terceira coluna lá, o Espírito Santo. Então a Eucaristia é sacramento da caridade. Está vendo? Em relação ao Pai, é sacramento da piedade. Em Cristo, sacramento da unidade. Por isso a igreja, né? O clero, o Papa, a CNBB, os documentos, o Concílio Vaticano, né? Campanha de Fraternidade, Novena de Natal, todos os trabalhos das paróquias, das dioceses, há uma unidade em Cristo, eclesial. Mas no Espírito Santo é sacramento da caridade. Vocês viram na leitura de São Paulo, né, escrevendo como é que Jesus fez aquela quinta-feira santa. Pegou o pão, tomai e comei, né? Gente, quando o corpo é entregue, quando a gente trabalha na terra, gente, quanta dedicação, e quando a gente derrama o nosso sangue, é derramado, gente. O corpo é entregue, agora o sangue é derramado. A palavra derramar significa, é que nem um rio, toda nascente, a água nunca mais para, ela vai sempre estar em movimento. A água que está passando hoje aqui no rio Sapucaí, hoje, nunca passou aqui em Itajubá. A água que cai nessa chuvinha agora aí, nunca caiu aqui. É a primeira vez. E quantos milhões de anos tem a terra? Gente, eu vejo o lado. O corpo que é entregue, gente. Deus fez o ser humano, né? Sua imagem e semelhança. Então, quando o sangue é derramado, significa, né? Os frutos. Por isso o Espírito Santo dá para nós, gente, a moral social, a história, a produção do vinho, aí a liturgia eucarística. A liturgia da palavra representa Cristo. A liturgia eucarística é o tempo da comunhão, vinho. Aí a liturgia eucarística, a liturgia da palavra representa Cristo. A liturgia eucarística é o tempo da comunhão, o corpo entregue, o sangue derramado. Aí está a nossa vivência. Então, hoje para vocês é a primeira Eucaristia, mas não pode ser a última. Se é a primeira, pode ser a primeira. E aí, irmão, é a primeira de quantas? 1 trilhão, né? Gente, sempre viver o Espírito Santo é viver o sangue de Cristo derramado. Portanto, os frutos do nosso trabalho, quando existe terra, pão, existe justiça, e junto com o vinho, os produtos vão ser derramados. Por isso, gente, nas pequenas hóstias há um só corpo de Cristo. Não são pedaços de Cristo, cada hóstia é um pedaço. E pensa que a Eucaristia vai resolver o problema da minha vida. Meu filho,
O cristiano não é macumba. E quanta gente que comunga errado, irmãos. Para ter sorte, acertar na loteria, para o meu filho entrar na faculdade, milhões de coisas, tudo errado. Você tem que ser o corpo entregue, você tem que ser o seu sangue derramado, irmãos. Então viver essa totalidade. Por isso o jejum com as coisas, o equilíbrio com as coisas. Aí está o sentido do futuro. Do Pai representa para nós todo o passado, Jesus o presente e o Espírito Santo o futuro. O futuro, portanto, a partilha, ser comunhão. Todo ser que nasce nesse mundo, nós nascemos. Essa perguntinha faço para você, pergunte para você: você nasceu para quê? Muita gente tem mais de 80 anos, 90 anos aqui na terra, não sabe para que nasceu ainda. Não sabe. E não vai saber. Isso que é terrível.